Saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para nós é sempre uma alegria, uma felicidade podermos trazer uma palavra dentro do programa, que é um programa de uma audiência bastante grande, e termos a oportunidade de falarmos das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, é para nós uma satisfação muito grande. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã alguns versículos da palavra de Deus que se encontram na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Leremos do versículo 1 até o versículo de número 7, que nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém. Maravilhoso Deus, Pai do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, fala com os nossos ouvintes, Senhor, através da exposição da Tua maravilhosa palavra. Usa-nos, ó Deus, como um canal para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Querido irmão, querido ouvinte, Deus criou o homem perfeito, colocou-o lá no jardim do Éden e deu a ele as suas normas, seus estatutos, suas exigências, sua recomendação. O homem, possuidor de livre arbítrio, ou seja, a capacidade de escolha que Deus deu a todo ser humano até hoje, escolheu entrar em desobediência franca a Deus, a sua lei, a sua palavra. Deus, diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, viveu sobre a lei, morreu sobre a lei, ressuscitou sobre a lei. E agora nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos, a igreja que estava ali na cidade de Roma, capital do Império. Paulo, com base na obra sacrificial de Cristo, ele diz assim: portanto, agora, presente, não é amanhã, não foi ontem, é agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas tem uma exigência. Quando uma pessoa que está encerrada debaixo
das exigências da lei, consequentemente, numa vida de pecado, está num estado de condenação. Os irmãos, amigos, sabem que é assim. Quando nós, enquanto cidadãos, cometemos algum delito, alguma coisa que vai do encontro às normas, às legislações, às leis do país em que residimos, pagamos a pena por aquela nossa infração. Paulo, então, com base neste conhecimento, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, por Cristo ter cumprido todas as exigências da lei, consequentemente, a lei perdeu o seu poder, perdeu o seu efeito. Cristo, como representante da humanidade, a cumpriu. Aí Paulo diz que não há nenhuma condenação, ou seja, saímos de um estado de condenação para um estado de absolvição. Saímos de um estado de uma vida distanciada de Deus, longe de Deus, inimigo de Deus, para uma vida próxima de Deus, para uma vida unido a Deus, para uma vida de comunhão com Deus. Mas o versículo, na parte B, ele coloca uma cláusula de exigência. E diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 2 nos diz o porquê. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Cristo nos vivificou, a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida em Cristo. Por Cristo ter cumprido, como já temos dito, as exigências da lei, Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível, a lei não tinha força para justificar ninguém. A lei deu força ao pecado, porque o homem não sabia que matar seria pecado se Deus não tivesse dito: não matarás. O homem tampouco sabia que roubar era um pecado contra Deus e contra o próximo se Deus não tivesse colocado: não furtarás, ali na sua lei. Então, porquanto que era impossível a lei, visto como ela estava enferma pela carne. Por que a lei estava enferma pela carne? Porque a carne se inclina para as coisas do pecado. A carne se inclina para as coisas que fazem a separação entre o homem e Deus. Parece quanto mais as coisas separam o homem de Deus, mais a carne deseja. Veja, por exemplo, a bebedeira, o uso das drogas, o uso de substâncias entorpecentes, sejam lícitas ou não lícitas, separa o homem de Deus. Mas o homem busca isto. O pecado contra o corpo, a prostituição, a fornicação, o adultério, obras da carne. A carne busca estas coisas e afasta o homem de Deus. Por isso que a lei estava enferma pela carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, ou seja, Jesus nasceu como um homem comum, viveu entre nós como um homem comum. A única diferença entre nós e Cristo é que ele foi sem pecado. Ele não tinha pecado, foi apenas semelhança. Quem olhava para ele achava que talvez ele fosse um homem igual aos outros. Mas na verdade Cristo foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não teve a ação do homem para que exatamente ele nascesse sem pecado. O homem não passou a semente que ele recebeu de seus pais lá do jardim do Éden. Mas sim, a semente do Espírito Santo foi que gerou Jesus no ventre da sua mãe, da bendita Virgem Maria. Então,
Pelo pecado, Jesus condenou o pecado na carne. Então ele tinha poder para condenar, para desfazer, para rasgar a cédula que nos era contrária na sua carne. Foi o que ele fez. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o homem numa vida de Espírito, a santidade da lei, a justiça da lei se cumpre nele. Por que, meus irmãos, para a gente concluir a mensagem desta manhã? Porque a inclinação da carne, ela é morte. Como eu já disse, a carne só busca as coisas que são contrárias a Deus. Nós vemos o país mergulhado em escândalos, os governantes mergulhados em escândalos, os poderes mergulhados em corrupções, porque é exatamente a inclinação da carne. A carne, ela nunca está satisfeita. Por isso que o homem que não anda segundo o Espírito, ele está debaixo da condenação. A promessa de Paulo escrevendo é: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As pessoas não entendem quando uma pessoa que está andando em Cristo, vivendo em Cristo, praticando as obras que Cristo ensinou, diz que é o salvo. As pessoas não conseguem compreender, porque na verdade não entendem este mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Mas viver em Cristo é ter cheiro de Cristo. Viver em Cristo é andar como Cristo. Viver em Cristo é gostar das coisas que Cristo gosta. Viver em Cristo é defender o que Cristo defende. Viver em Cristo é fazer a obra que Cristo fez. Ele mesmo foi que disse: vós fareis as obras que eu fiz e fará maiores daquelas que eu fiz. Não é só dizer que é crente, não, senhor, não, meu irmão, não, minha irmã, não, meu amigo. O inferno estará cheio de crentes no dia do juízo final. Não, não. Crente não é só o passaporte. Sim, temos o título de crente, temos o título de protestantes, mas não é só isso. É uma vida ligada a Jesus Cristo. É uma vida que você chega ao ponto de dizer o que o apóstolo São Paulo disse: eu não vivo, Cristo vive em mim. Sim, quem assim procede não está em condenação. Portanto, agora, presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo 7, para terminarmos: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Isto aqui é uma grande verdade. A lei de Deus diz: não cobiçarás, o homem cobiça; não furtarás, o homem furta; não mentirás, o homem mente; não matarás, o homem mata; não adulterarás, o homem adultera. Enfim, tudo que a lei de Deus proíbe, a carne gosta, a carne quer fazer. Meu querido irmão, aí meu querido amigo, você então deve estar já se perguntando, como o carcereiro perguntou a Paulo lá no cárcere, onde Paulo e Silas estavam presos: o que devo fazer então para viver uma vida no Espírito? Em primeiro lugar, só vive uma vida no Espírito quem se submete inquestionavelmente ao senhorio de Jesus Cristo. Não é só dizer que Jesus é seu Salvador. Quando Jesus nasceu lá em Belém, lá na Galileia, os anjos apareceram numa grande festa e disseram a seguinte mensagem: paz na terra, boa vontade para com os homens. Nasceu hoje, na cidade de Davi, aquele que é o Cristo, o ungido, o escolhido, o separado, mas também deram outro nome a ele, e Senhor. Cristo quer ser Senhor da sua vida, Senhor absoluto, Senhor do seu desejo, Senhor da sua vontade, Senhor do seu pensamento, Senhor dos seus bens. Quando você se
submete a este senhorio, você crucifica a carne. Você passa a ter uma vida no Espírito. Você passa a entender as coisas de Deus. Aí você passa a entender por que quem está debaixo desse senhorio tem a autoridade de dizer que é um salvo, que você hoje não entende. Exatamente porque está vivendo pelo Espírito. As coisas espirituais só se discerne pelo Espírito. Então, querido, amado irmão, prezado ouvinte, finalizo lhe dando este conselho: constitua Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aí você ouvirá no seu coração o brado do Espírito Santo através de Paulo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus, na pessoa de Jesus, te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração, que a sua mente seja iluminada, esclarecida pela palavra de Deus. É o meu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.